Olá, tudo bem com você? Eu quero convidar você a ficar comigo até o final desse vídeo para você entender o que vai ser passado aqui. Porque alguns têm uma visão muito estreita ao que é passado, não estudam a Bíblia, não estudam profecia e são contempladores de templo, adoradores de templo ou de instituição ou de CNPJ e acabam entendendo mal por não estudarem, nem estarem a par do que estamos vivendo ou que está acontecendo. Eu vou responder aqui alguns comentários que foram colocados nas duas minhas últimas postagens, tanto no vídeo quanto na postagem da moça segurando o símbolo da CPB, tapando um olho, e algumas pessoas comentaram alguns comentários e eu fiquei pensando, eu vou ter que responder esses comentários pautado na Bíblia e no espírito de profecia. Mas eu quero que você preste atenção no título desse vídeo, que está mais uma vez aí na tela para você acompanhar. O título do vídeo, a apostasia na IASD ou IASD é a verdade presente. E eu vou mostrar isso na Bíblia agora para você. E aí eu coloquei na imagem um homem de olhos vendados, tentando enxergar, tateando aí, precisando enxergar, precisando da clareza. Outras pessoas zombando dele, que ele quer enxergar, que ele está em busca da luz. E o outro no meio, mandando ficar em silêncio para não despertar aquele homem que está de olhos vendados, né? Queridos irmãos, nós precisamos entender o que está acontecendo. Algumas pessoas, elas vêm e dizem, o irmão foca no erro, a gente só fala em erro da igreja, o erro, a gente não pode falar do erro, se falar do erro é pecado, aí pega isso e profecia, alguns falam só sobre o erro, tal, aí pega os textos fora do contexto e dizem, não podemos falar no erro, você está apontando o erro, eu não estou apontando o erro de ninguém. Mas se você não gosta que fale de erro, então é melhor você rasgar a sua Bíblia ou tocar fogo nela, porque a Bíblia, ela fala constantemente da apostasia de Israel, mostra constantemente a idolatria de Israel, a glutonaria de Israel, Israel sempre se apostatando dos caminhos do Senhor. Outro detalhe, a Bíblia também, ela traz o erro de Davi, escancara para todo mundo os erros de todos, sem passar a mão na cabeça, mostrando erros que foram corrigidos por profetas para que ele se arrependesse e se voltasse para o Senhor. A Bíblia está repleta disso. Se você não gosta que toque nesses assuntos, mostrando a apostasia, então é melhor rasgar a Bíblia ou tocar fogo na Bíblia ou deixar de ler a Bíblia, porque a Bíblia é o livro que mais mostra erro das pessoas e da apostasia de Israel. E um detalhe bem interessante é que aqui no meu canal, eu não falo do pecado particular de ninguém. Eu não vejo um pastor em pecado e digo, olha, o pastor fulano, ele está lá cometendo aquele pecado, ele está bebendo, ele está se prostituindo. Eu não falo de pastor nenhum. Agora eu falo de pastores que estão ensinando a heresia. Porque ensinar a heresia já é algo terrível. Cair, qualquer um pode cair e Deus o levantar, perdoando os seus pecados e ajudando a prosseguir. Mas a apostasia leva outros a trilharem caminhos de perdição. Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o seu final conduz à morte. E um dos comentários que me chamou a atenção, eu vou ler aqui para você, é de uma jovem que eu sempre via os comentários dela, e ela fala assim, irmãos, Ellen White fala que esta igreja está prestes a cair, mas não cairá. E ela entende ali como a instituição adventista, só que ali está falando do povo remanescente de Deus que parece estar prestes a cair porque a mornidão está tentando até esfriar e deixar, na realidade, deixar morno o remanescente, mas o remanescente ele prevalece. E aqui diz, mas não cairá. Aí ela botou, a IASD e suas instituições não são perfeitas e ultimamente as lideranças têm errado muito em vários pontos da verdade. Pontos é verdade. E aqui ela bota, mas ficarmos também todo o tempo criticando e reclamando é pecado também de nossa parte. Acho que devemos focar em ensinar a verdade presente.
para as pessoas seguirem em frente nos sacrificando, para que possamos seguir em frente. Então ela diz, olha, também ficar apontando, mostrando e criticando é um erro de nossa parte. Realmente, você ficar criticando, condenando, é um erro sim. Nós não temos o direito de criticar ou condenar alguém, mas temos o direito de corrigir apostasias. E ela falou aqui que deveríamos focar em ensinar a verdade presente. E eu quero dizer para você, minha querida irmã e amiga que está me assistindo aqui, a apostasia dos últimos dias é a verdade presente, faz parte da verdade presente e ela deve ser exposta e mostrada para todo mundo. Eu vou ler a Bíblia aqui para você. E aí, quando nós mostramos a apostasia, para que as pessoas não sejam enganadas, para que as pessoas não trilhem caminho de engano, isso é amor para divertir as pessoas a não seguirem o caminho das trevas, achando que está seguindo o caminho de luz, o caminho direito que está conduzindo à morte. E eu quero ler para você a Bíblia e eu vou apontar alguns outros textos. Olha o que é que a Bíblia diz aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Você vai entender que a apostasia dos últimos dias é também de fato uma verdade presente que estamos vivendo e precisamos desmascarar. Olha só o que é que diz aí. Paulo se preocupando. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado. Primeiro ponto, Paulo está falando aqui, olha, queridos irmãos, Jesus está voltando com respeito à nossa reunião com Jesus. Ele realmente vai vir, mas eu vos suplico que o vosso modo de crer não seja influenciado por ninguém. Olha o espírito de preocupação de Paulo com a igreja de Cristo ali em Tessalonicenses. Queridos, Paulo diz, olha, a nossa reunião com Jesus vai acontecer, mas vocês não podem permitir que o seu modo de crer seja influenciado. Jesus está voltando, em outras palavras, e nós precisamos não permitir que o nosso modo de crer não seja influenciado. E continuando o texto, ele diz assim, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Aí ele diz, verso 3, não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia, da volta de Cristo, virá a apostasia. Queridos, olha a preocupação de Paulo. Não se deixe enganar por ninguém, quer por profecia, quer por carta atribuída indevidamente a nós, a nossa autoria. Não deixe que o vosso modo de crer seja influenciado, porque antes da volta de Cristo virá o quê? A apostasia. Olha a preocupação de Paulo, e esse é o sentimento que entra dentro do meu coração. Antes da volta de Cristo, que já estamos à véspera, estamos vivendo um período de apostasia. E a apostasia só acontece quando estão na verdade e começam a se afastar da verdade. Isso se chama apostasia, se afastar do caminho certo, se afastar da verdade, se afastar da sã doutrina, irmãos. Isso é o sentimento que existia em Paulo e que existe em mim e que deveria existir em muitos dos nossos pastores. Está preocupado em os nossos membros, os nossos irmãos serem influenciados por mundanos no nosso meio, por pautas estranhas no nosso meio, por doutrinas estranhas no nosso meio, que vai influenciar muitos e milhares a crer de modo errado e trilhar assim um caminho de morte, achando que está trilhando um caminho de vida. Esse sentimento deveria se apoderar, porque ele diz assim, não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia. E a verdade presente que a IASD está vivendo agora é a apostasia. A apostasia na música já foi mostrado muitos vídeos de pessoas até que é formada em música, que vem mostrando textos, o rock que é tocado em nossas instituições, até na Nova Semente, que faz parte da nossa instituição, ou no Espaço Novo Tempo. A gente vê também tocando o forró pé de serra, grupos famosos que eram para estar
tradicionalmente conhecidos pregando a verdade de maneira tradicional, com louvores que edificam, hoje tocam pé de serra. A gente vê outros grupos tocando samba e trazendo, e muitos pastores indo nos seus stories e defender isso. Pessoas que têm música dizendo, não quero mais ouvir as músicas daqui, cansei das músicas dessa terra, eu quero ouvir os cânticos dos anjos, eu canto com os anjos, mas fez stories no seu canal, porque ele é um blogueiro, defendendo, eu defendo, é um jeito de transmitir a verdade, sabe? Eu, particularmente, ele diz, não cantaria samba, mas admirei, gostei muito desse jeito que eles estão cantando, um pastor blogueiro falando isso. Isso é apostasia, é a verdade presente e tem que ser falada. A gente não pode ficar calado, não pode falar dos erros da apostasia. Meu irmão, a Bíblia mostra diretamente, claramente, constantemente a apostasia de Israel e Deus levantando homens e mulheres para combater aquela apostasia, para trazer de volta o povo ao arrependimento. Será que você tem a mente fechada para não compreender isso que é passado aqui? Será que a sua mente o irmão está criticando, o irmão está condenando, o irmão está apontando o erro, o irmão... Meu Deus do céu, até quando a gente vai viver vendo comentários indesejados que não tem um pensamento bíblico nem de profecia? Porque a apostasia do tempo do fim, e nós estamos nesse tempo do fim, é a verdade presente que deveria ser desmascarada pelos nossos irmãos, pelos nossos líderes e pelos nossos pastores, para que não conduza as ovelhas do rebanho do Senhor para o lago de fogo e para as trevas. É tão simples de entender isso. Não é possível, só pode estar comendo muita carne, tomando muito refrigerante, tomando muito Danone, comendo muito pastel, comendo muita fritura, para estar com a mente entorpecida dessa maneira, para não compreender que nos últimos dias, antes da volta de Cristo, viria uma apostasia no nosso meio, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia está passando por essa apostasia, tanto de membros se afastando, trazendo heresia para dentro da igreja, como doutrinário. Irmãos, em Cristo Jesus, Deus procura homens e mulheres corajosos para levantar, para pregar. E eu imagino Deus dizendo, e agora quem eu enviarei? E agora quem há de ir por nós? E os irmãos dizendo, não, vamos ficar calados aqui, deixa o cego lá ficar tateando, os outros mundanos que sabem da verdade, a liderança, e fica ali zombando, rindo lá, tá tateando, tentando enxergar. E os nossos irmãos, não pode falar não, você está criticando, não pode falar não, você está julgando. Até quando? Até quando, irmãos? Até quando vamos ficar de boca calada? Paulo diz, como pois crerão naquele, se não há quem pregue? E como pois ouvirão falar dele, de Cristo, do Evangelho de Cristo, se não há quem pregue? Os homens estão com medo, não querem pregar? Não pode não. A apostasia, falar da apostasia é falar de uma verdade presente. Estamos realmente no período de apostasia. As coisas estão entrando sorrateiramente em nosso meio. E fica os adoradores do templo. Lembra quando Jesus disse, destrua esse templo e eu reconstruirei em 3 dias? Aí os adoradores do templo, Salomão passou 40 anos para construir, quem é você? O verdadeiro templo, Cristo Jesus, estava ali, mas os líderes religiosos da época adoravam o templo de Salomão, Israel, e não deram ouvido a Cristo, a seus apóstolos, a seus discípulos, e nem aos profetas que corrigiam Israel da apostasia. E Israel deixou de ser nação eleita exclusiva de Deus. E eu lembro que tem um texto no Profecia que diz que por mais que seja elevada à posição de uma igreja, se ela não quer trabalhar juntamente com Cristo, nas pautas de Cristo, Cristo rejeita. Se Israel, que era a nação eleita, o povo escolhido, foi rejeitado, imagine os enxertados que somos nós. Queridos irmãos, quer dizer que a Bíblia pode falar do erro de Israel, a Bíblia pode falar do erro de Davi, pode falar da apostasia de Israel, da apostasia do povo de Deus, pode falar de todos os erros lá, a Bíblia escancara, mas se falar da apostasia que está acontecendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, é crítica ou julgando? Vamos entender essa Bíblia aí direito que vocês estão lendo, porque eu acho que nem a Bíblia minha sagrada não.
Eu acho que a Bíblia de vocês não é a mesma minha, não. Porque a minha Bíblia e os meus livros do Espírito e Profecia dizem para eu falar com respeito a isso aí, para corrigir os irmãos, para que eles se arrependam, para que eles vejam que ali tem coisas estranhas, tem fogo estranho no meio de Israel, no meio do arraial, e eles se afastem daquilo ali, seguindo a verdade. E o Espírito e Profecia deixa claro, olha o que é que diz aí. Olha o que é que diz aí. O texto diz assim, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 196. Eis a minha mensagem para vós. Aí eu coloquei de azul aí, olha o que é que o Espírito e Profecia, o que Deus diz através da sua serva para mim e para você. Não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Não devemos mais escutar sem protestar, sem rebater, sem combater a perversão da verdade. De vermelho aí ela diz: desmascarai os pretensiosos sofismas que, uma vez recebidos, levarão pastores e médicos missionários e obreiros missionários a passar por alto da verdade. Cada um tem de estar agora em guarda. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel. Fui instruída a advertir nosso povo, pois muitos se encontram em perigos de receber teorias e sofismas que solapam as colunas fundamentais da fé. Rasgue o texto, reclame com Deus. O texto é claro, não mais consintais em ouvir sem protesto a perversão da verdade. Estamos na verdade presente da apostasia no nosso meio, e o Espírito e Profecia diz que não podemos nos calar, nos silenciar diante disso. Pastores que indicam, leia o livro do Novo Reset, leia o livro da Nova Ordem Mundial. Não diz, leia o Espírito e Profecia, leia os textos do Espírito e Profecia. Até quando? É para ficar calado, não pode falar porque é crítico, é isso e aquilo? É por isso que o mundo está entrando na igreja. É por isso que as pessoas estão fazendo o que faz. Por quê? Porque estão oferecendo às pessoas que estão entrando agora porta larga. Sabe, alguém chegou e comentou, eu não estou com comentário aqui, procurei, não achei nos meus vídeos, e disse assim: eu tenho medo dos novos na fé ver os vídeos desse irmão aí. O que é que pode acontecer? Porque o que esse irmão fala, misericórdia, eu tenho medo dos novos convertidos ver esses vídeos aí. Eu quero dizer para você que aqui eu recebo contato diariamente e muitas pessoas já se batizaram na Igreja Adventista do Sétimo Dia para a honra e glória do Senhor através dos nossos vídeos. Teve famílias inteiras, casas inteiras de 6 pessoas se converter através dos nossos vídeos, porque eu e minha esposa temos aqui os vídeos gravados da nossa doutrina. Eu e minha esposa gravamos as 27 lições do Ouvindo a Voz de Deus, e as pessoas fazem o estudo conosco, aí online, assistindo, e se batizaram, se converteram. Sabe o que é que eu tenho medo dos novos convertidos em chegarem na igreja? É os novos convertidos chegarem na igreja, a gente dando estudo bíblico, zelando pela verdade, e chega lá ver a apostasia que está acontecendo no nosso meio. Isso é que causa medo, e isso é que vai tirar a gente da igreja, e não pregar a verdade, e não desmascarar essa apostasia que está acontecendo no nosso meio. Sabe, irmãos, Deus tem tantos filhos fora da igreja, e que não vi. Outro detalhe, é que alguém comentou assim, alguém comentou aqui dizendo bem assim, irmão, não precisa ficar falando da apostasia do erro, porque é só a minoria, é a minoria que está fazendo isso, não é a maioria não, a maioria está seguindo firme Jesus. Ô meu irmão, você nunca leu isso em profecia não. Porque se 50 mais 1 estivesse buscando a Cristo, a chuva serôdia já teria descido na sua totalidade, o alto clamor já teria sido dado e Cristo já teria voltado. Você realmente não leu a Bíblia. É tanto que o Espírito e Profecia diz assim, não leu o Espírito e Profecia, porque o Eventos Finais diz assim: o joio brotou entre o trigo, e a seara do trigo tornou-se menor. O menor é o trigo no nosso meio.
Eventos Finais, capítulo 12, pode ler lá, tem um tópico que diz assim: o joio brotou entre o trigo e a seara do trigo tornou-se menor. Ou seja, o joio entrou na igreja e cresceu cada vez mais porque a porta está larga. Fizeram reforma na porta e enlargueceram a porta. Porque na porta da Bíblia, na porta do Evangelho de Cristo, a reforma tem que ser em nós, porque a porta continua sendo estreita. A porta do céu ela é estreita. E poucos é os que entram por ela, né? A maioria não. Para você vir, comentou aqui dizendo, é a minoria. Eu vou ler para você o que é a maioria dos adventistas do sétimo dia. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 386, diz assim: Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes e um grande número nas igrejas católicas, que são mais fiéis para obedecer à luz e para proceder de acordo com seu conhecimento do que um grande número entre os adventistas observadores do sábado que não andam na luz. Queridos irmãos, um grande número dos adventistas observadores do sábado não andam na luz. E Deus tem muitos filhos lá fora nas igrejas protestantes e um grande número na igreja católica que é mais fiel para obedecer à verdade de acordo com a sua luz do que um grande número entre os adventistas observadores do sábado que não andam na luz. No nosso meio, o remanescente é pequeno. Queridos irmãos, não pode falar, não pode pregar para despertar outros, tem que deixar lá tateando, ficar em silêncio, e os outros lá que sabem da apostasia, que vivem na apostasia, zombando dos que querem a verdade, dos que querem a luz? Até quando? A pergunta que Deus fez ali, quando Isaías viu a glória de Deus, é a mesma que ele faz todo dia. E agora? A quem eu enviarei? E agora quem há de ir por nós? Queridos irmãos, estamos na época do fim. E alguém disse, como eu falei aqui claramente, né? Eu tenho medo dos novos convertidos ver os vídeos desse irmão do Doutrinando 7. Meu Deus, o que é que vai causar um impacto? Eles vão sair da igreja. Não. Eles vão sair da igreja por causa de muitos adventistas, observadores do sábado que não andam na luz. E Deus não operou ainda para trazer os fiéis das igrejas protestantes, das igrejas católicas para a verdade. Por causa disso, acompanhe comigo aí na tela. Testemunho para a Igreja, volume 6, página 370. O Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade, por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos, gostam de pé de serra, forró, rock, gosta de rap, gosta de samba no nosso meio, gosta de roupas rasgadas, gostam de comer carne de porco, gostam de estar na glutonaria, na Coca-Cola, no refrigerante e no café, gostam da porta larga. Por causa, Deus não opera, sabe por quê? Por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos e dos que uma vez convertidos voltaram atrás. Que influência teriam esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar? É isso que está acontecendo. Querem tornar sem efeito a verdade presente. Deus não opera para trazer agora, não é por causa dos vídeos aqui não. Não é por causa da verdade que nós mostramos, não. Porque tem muitos não adventistas que me seguem e dizem, eu amo a mensagem de Deus através desse irmão. E falam comigo, irmão, sou da Assembleia de Deus, assisto seus vídeos, sou impactado, eu estou aprendendo da lei de Deus. Eu recebo vídeos assim direto, sou da Batista, da Presbiteriana, mensagens assim direto. Queridos irmãos, Deus não opera para trazer essas pessoas, porque eles vão vir zelosos, com o coração cheio de Deus, com fome e sede de Deus, e quando chega aqui, as pessoas vivendo de qualquer jeito, fazendo da casa de Deus, casa de show, teatros, casa de boate, luzes e mais luzes,
e acontecendo dentro da igreja. As músicas que não adoram mais a Deus são músicas que adoram a criatura e não o Criador. Não, irmão, não pode falar, irmão, do erro, não. O erro, a apostasia que está acontecendo é uma verdade presente. Paulo disse que não deixe o seu modo de crer ser influenciado, porque antes da volta de Cristo viria a apostasia. E a apostasia chegou e eu não posso ver pessoas sendo arrastadas por essa apostasia no nosso meio e eu ficar calado. Omissão de socorro é crime na lei dos homens e na lei de Deus é pecado. Quando você vê o ímpio trilhando o caminho da impiedade e você não advertir ele para que ele seja convertido, se arrependa do seu mau caminho, se volte para a verdade, ele morrerá no seu pecado e de você, da sua mão, eu requererei o sangue dele. Deus não pode cobrar de mim. Eu não quero que Deus cobre de mim as almas que estão entrando na apostasia, não. De mim mesmo, não. E muitos pastores e líderes vão pagar muito caro diante de Deus. Muito, muito caro mesmo. Sabe, irmãos? Tem uma citação no Espírito de Profecia que diz que os juízos de Deus vão cair sobre a terra e aqueles que ficam assim, não pode falar, não pode falar. Não, não é agora, não vai acontecer. Aí quando acontecer, os ímpios vão dizer, vocês sabiam, os ímpios vão ver eles dizer assim, sabíamos que os juízos de Deus viriam sobre a terra, mas não sabíamos que viria tão depressa. Os ímpios vão olhar e vão dizer, vocês sabiam? Por que não nos avisou? E vão saltar sobre eles com fúria. Queridos irmãos, será que não pode falar? Será que tem que ficar calado? Será que não pode falar da apostasia? Então eu estou lendo a Bíblia errada, porque Deus fala constantemente da apostasia de Israel e levantava alguém para corrigir a apostasia de Israel, para trazer Israel de volta ao arrependimento e buscar ao Senhor. Deus permitia até cair na mão do opressor para que o povo... Mas o que é que acontece? O povo rejeitaram Jeremias, rejeitaram Elias, rejeitaram os profetas, rejeitaram Cristo, rejeitaram os seus discípulos e vai continuar rejeitando até o tempo do fim. Infelizmente, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E tem um comentário aqui que eu gostaria de ler. Aí alguém disse aqui, também temos que ser cautelosos em nossas análises. Será que agora temos que focar em erros e supostos erros da igreja? Realmente, irmãos, temos que ficar vigilantes, mas não perder o foco da pregação do Evangelho. Corrigir as pessoas da apostasia é salvar vidas. Corrigir as pessoas dos erros sorrateiros que está entrando no nosso meio é fazer as pessoas voltarem para o caminho da verdade e trilhar o caminho da verdade. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, pois antes da volta de Cristo viria a apostasia e a apostasia está se avolumando no nosso meio. E se aqueles que se dizem ser da verdade presente não pregar essa verdade presente da apostasia, desmascarando essa apostasia, Deus vai cobrar de mim e de você. Que Deus tenha misericórdia de mim, da sua vida, da minha família, da sua família. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para acompanhar os nossos próximos vídeos. E se você não gosta do que é aqui pregado, só é se desinscrever do canal e parar de assistir os nossos vídeos. Tem pessoas que são inscritas aqui e faz criticar os vídeos. Só é não assistir. Deixe quem quer o céu. Se você não quer ir para o céu, deixe quem quer ir, levar outras pessoas. Porque é igual antigamente, guias cegos nem entram nos céus, nem quer deixar entrar quem quer realmente entrar. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Um grande abraço.